ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Fala galera, conectado aí no canal da ESI, JMJG Som e Imagem, seu canal especializadíssimo em eletrônica, tecnologia, informática e também mundo vintage. Hoje falamos aí sobre o espelhamento das centrais multimídia genéricas. Essa aqui é uma central multimídia padrão 1 DIN. O meu carro não tem 2 DIN, então infelizmente eu não tenho como ter uma central multimídia de tela maior, mas encontrei uma centralzinha aí no mercado que muita gente vai ter aí, que é o modelo First Option 9200, porém esse vídeo aqui também serve para qualquer outra central que utilize o firmware desta aqui, certo gente? Todo mundo já sabe que da Made in China, aí, Made in King Kong, a maioria aí das centrais multimídias tem um firmware muito parecido. Então se o seu aparelho tem um menu como este aqui, então com certeza o método que eu vou ensinar serve para você. Tá? Centralzinha bem legal, ó, toda touchscreen. A gente pode mudar aqui as faixas, né? Selecionando diretamente aqui as opções pelo painel. Então, como é touch, é bem legal. Tem uns iconezinhos pequenininho aqui em cima, né? O iconezinho da casinha aqui, a gente vai aqui para o menuzinho. A gente pode escolher vídeos, configurações, aqui tela de configuração. A gente tem aqui os menus. Pode definir aqui a parte de áudio, selecionar os graves, os agudos, né? É bem legal aí também. Tem a parte aqui de algumas configurações. Infelizmente não tem opção aqui para a gente colocar a tela, né? Digamos assim, o logotipo, né? O logotipo aqui do fabricante do veículo. A gente pode mudar aqui a cor de fundo, né? Tem umas cores padrões aqui que a gente pode escolher. Então tem vermelho, verde, tá vendo? Ele muda ali. Azul. Um pouquinho difícil de mexer aqui, gente, quem tem um dedo um pouco grande como o meu aqui, né? Mas não tem problema, né? Com paciência você consegue mexer, né? Muita gente vai reclamar aí dizendo, pô, mas vocês têm uma central multimídia aí que podia ser um pouquinho maior, né? Com a tela, mas, gente, infelizmente aqui é padrão 1 DIN, né? Tá certo que eles podiam expandir um pouquinho a tela, né? Mais ou menos até aqui. Tirar esses botões aqui, deixar uma coisa mais touch, né? Ficaria legal se todo o aparelho, se toda a tela fosse touch, né? Em vez de usar esse padrão aqui, né? De diminuir aqui para uma tela de 4 polegadas. Mas tá bom. Depois de realizarmos os testes necessários, vamos listar os pontos positivos e negativos destas centrais multimídias universais. Dentre os pontos positivos dessas centrais genéricas, podemos destacar o baixo custo, comparado com centrais originais ou de marca mais famosa. Instalação universal em qualquer veículo, já que cabe no lugar de qualquer rádio automotivo comum, sem adaptações ou alterações elétricas. Possui entrada para câmera de ré e saídas para monitores externos. Possui Bluetooth automaticamente configurado, com funções de viva voz e descagem remota pela própria tela. O modelo que é touchscreen facilita ainda mais o uso, dispensando o controle remoto. Possui espelhamento com praticamente qualquer smartphone ou iPhone, dispensando o uso de aplicativos especiais, tais como o Android Auto. Neste ponto, até os usuários de sistemas mais limitados, como o Android versão Go, podem também espelhar suas telas nessas centrais com o mínimo esforço. Nesse quesito, pode-se também espelhar praticamente qualquer aplicativo, e não apenas o Waze ou Spotify, mas também os navegadores de internet, Firefox, Opera, Google Chrome, dentre outros, YouTube e até jogos, pois aqui o espelhamento dessas centrais é estilo streaming e se transmite qualquer coisa que esteja na tela do celular, o que é incrível. Possui leitor de MP3 com grande compatibilidade também para outros arquivos de som digital. Possui leitor de arquivos MP4, permitindo-se assistir filmes e séries. Possui saída RCA para módulo amplificador. Possui duas entradas USB, permitindo carregar o celular enquanto se usa um pendrive.
LED colorido RGB permite-se escolher até uma cor para combinar com a iluminação geral do painel. Os processadores, apesar de básicos, são rápidos o bastante para tocar o firmware e sem travamentos ou erros constantes da central. Permite até atualização de firmware, embora nós não recomendamos que isso seja feito. Possui uma boa amplificação com excelente potência para dispensar até o uso de amplificadores externos para os alto-falantes internos. Possui bons ajustes, incluindo brilho, saturação e matiz para a tela LCD da central. Permite até integração com controle de volante, desde que se adquira uma interface especial. Como tudo na vida tem os seus lados negativos, aí vão os pontos que mais podem incomodar alguns usuários dessas centrais. A tela LCD, apesar de ser touch, pode parecer pequena algumas vezes, principalmente para se usar as funções da rádio, e os ícones na tela são muito pequenos. Por vezes, usuários com dedos muito grossos vão ter problemas em selecionar as funções via touchscreen. Por vezes, o espelhamento pode não funcionar em versões mais novas do Android. Aqui testamos do 5 ao 9 e não tivemos problema. Com o atual Android 10, nós não testamos. O fabricante garante que ainda não funciona, mas acreditamos que nas futuras atualizações de firmware, eles vão ser compatíveis com versões mais novas do Android, é claro. Porém, este aparelho testado, somente atualizando o firmware, é que teremos este suporte. E vocês sabem o quanto complicado é atualizar um firmware, não? Já sabem o problema que isso pode dar. O espelhamento, apesar de permitir espelhar qualquer aplicativo do smartphone, como já falamos anteriormente, requer que o smartphone fique com a sua tela LCD ligada constantemente. Caso o usuário desligue a tela, como acontece com um Android Auto, o espelhamento irá manter uma tela preta na central multimídia. Para se ter o espelhamento constante, o usuário deverá desligar o modo de economia, que desliga a tela do celular, deixando o LCD praticamente ligado o tempo todo. Isso não chega a ser um problema sério, pois afinal de contas o cabo USB manterá o celular carregando o tempo todo que estiver no carro. Mas, se o usuário esquecer de desligar a tela do seu telefone quando sair do carro, o seu celular poderá esquentar demais e até acabar a bateria sem ele notar. Aqui, recomendamos deixar o brilho da tela do seu celular no mínimo, já que isso não afetará a qualidade da imagem espelhada na central multimídia, uma vez que ela também possui sua própria regulagem de brilho independente. Essas centrais não permitem que coloquemos uma imagem do logotipo do fabricante do veículo. Toda vez que ligar a central multimídia, irá aparecer o logo do próprio fabricante chinês. Isso era de se esperar, pois apenas centrais multimídias 2DIN genéricas é que possuem o firmware mais moderno, permitindo mais personalização de modo a se parecer exatamente mais com as centrais multimídias originais dos fabricantes automotivos. Outro ponto que nos incomodou é que essa central liga automaticamente toda vez que viramos a chave do contato. Mesmo desligando ela na vez anterior, ela volta ligando toda hora. Numa partida rápida, isso não afeta o seu uso, mas numa partida mais demorada, por exemplo aquela em que se usa a posição acessório, a central liga e ao dar a partida ela desliga e volta a ligar novamente. Não sabemos se isso é um defeito desse modelo testado, mas isso chega a incomodar um pouco. Essa central, diferente das centrais originais do carro, não conseguem conversar com o sistema eletrônico do veículo. Por isso não irá mostrar funções do computador de bordo, tais como consumo instantâneo, velocidade média, bem como as portas abertas ou qualquer outro aviso ou informação. A tela LCD reflete bastante a iluminação ambiente, principalmente em dias bem ensolarados, mesmo com o brilho e o contraste bem regulados. Para se usar a câmera de ré, por exemplo, nessas situações é necessário se colocar até a mão para tapar a luz de excesso, permitindo uma melhor visualização da imagem na tela. Talvez uma película antirreflexiva possa resolver esse problema, mas nós não testamos. Enfim, para quem dispõe de um veículo mais antigo ou que tem apenas espaço para padrão 1DIN,
essas centrais são perfeitas para se utilizar, já que não exigem nenhuma adaptação ou mudança de painel e são praticamente bem completas nas funções básicas de uma multimídia automotiva. Para quem dispor de espaço 2 DIN, é claro que prefira as centrais multimídias bem maiores. Podemos avaliar essa central com uma nota 8,5, sendo um excelente produto para se ter no carro. Apesar de alguns pontos negativos, no geral é um produto com excelente custo-benefício e total compatibilidade tanto no veículo como também nos smartphones. No próximo vídeo, ensinaremos mais dicas e até um truque interessante para se facilitar o espelhamento dessas centrais. Então, não vão embora, hein? Até lá! Este vídeo foi produzido por ESI-JM-JG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com